que é uma bagunça que um amigo fez no colegial que era engraçada na época. Os caras no meu ano passaram por uma fase de brutalidade ao darem cunhas uns aos outros com o objetivo de arrancar completamente a roupa íntima. Uma vez os boxers arrancados do cara ficaram presos no quadro de avisos completos com marcas de derrapagem e manchas de sangue. Parecia hilariante na época, mas eu morro um pouco dentro da memória. No quinto ano, tivemos alguém que fazia cocô regularmente no urinol e na pia. Esta criança cagava nas pias e nos mitórios em alguns dos banheiros dos meninos por algumas semanas. A situação ficou tão ruim que o pessoal e os professores tiveram que levar as crianças em grupos em horários pré-designados para ir usar os banheiros, enquanto esperavam do lado de fora. O garoto estava na minha classe e foi pego, porque estava na minha classe e decidiu fazer cocô em um urinol enquanto estava neste ambiente de grupo. Ele riu histericamente o tempo todo e pensou que todos nós acharíamos que era engraçado. Quer dizer, nós achávamos que era engraçado, mas era irritante termos que ir em grupos. Ele foi suspenso por um pouco por causa disso. E então esses incidentes nunca mais aconteceram. Assediar e escarnecer dos professores. Um deles até teve um colapso nervoso por causa disso e ficou de baixa por meio ano. Sinto que todas as escolas têm um professor que a cada ano decide, coletivamente, intimidar. Em retrospectiva, foi terrível. Eles estavam apenas fazendo seu trabalho. Mas os adolescentes são pequenos sociopatas. Eu tinha uma professora, nossa professora de classe, que era adorável. Mas ela estava cansada de vários de nossos colegas de classe agindo como pequenos pirralhos. Um dia, durante nossa aula de reforço em casa com ela, vários deles simplesmente continuaram a brincar, a implicar com ela e a cigar quando ela falava com eles, agindo como se ela não estivesse lá. Eles acharam hilariante. Eu e meus amigos éramos muito próximos a ela. Então ficamos depois daquela aula e perguntamos se ela estava bem. Ela olhou para nós e começou a chorar, dizendo como ela estava tão cansada e como eles a faziam não gostar mais de ensinar. E ela já ensinava há mais de 20 anos. No dia seguinte, na verdade, contamos à classe sobre isso, e seus rostos caíram. Acho que por uma vez eles perceberam o quanto haviam empurrado. Eu me senti tão mal por ela. Tivemos um gospit em nossa escola, que era um poço no chão com degraus que levavam para baixo, que não tinha função clara. Assim, a cultura na escola seria agarrar alguns de costas e jogá-los no poço. Uma vez que a criança fosse buscar o saco, alguém gritaria gospit. Todos atropelavam e cuspiam no garoto continuamente até que ele conseguisse subir as escadas. Eu me lembro até mesmo de professores rindo disso. Os anos 90 foram uma época estranha. Quase toda a diversão inofensiva que posso lembrar da minha escola é realmente horrível. Minha aula de matemática uma vez fez uma professora chorar e desistir. Ela não conseguia falar inglês tão bem quanto era da Polônia. Chegou ao ponto em que os colegas de classe esconderam sua bolsa e esconderam itens da bolsa. Um dia ela teve um colapso nervoso e nós nunca mais a vimos. Só agora você percebe que algo assim simplesmente não está acontecendo. Comportamento bastante nojento para ser honesto. Uma garota com quem andei a cavalo quando eu estava no ensino médio e ela estava no ensino médio me disse que ela e sua mãe assistiam juntos a filmes inapropriados para que pudessem gozar com os atores. Ela disse isso como se fosse perfeitamente normal. Ela não estava brincando. Eu achava estranho e engraçado na época. Mas agora como adulto estou horrorizado. Infelizmente a menina acabou engravidando no 2º grau e sua mãe estava tão orgulhosa dela e feliz que ela ia ser uma avó jovem e gostosa. Não tenho certeza do que aconteceu com a garota depois do ensino médio. Então espero que as coisas tenham dado certo para ela. Tinha um colega de classe que costumava roubar a roupa desta criança durante a academia e substituí-la por algo mais. Começou com uma camiseta estúpida, mas cresceu com roupas femininas como vestidos e calcinhas. Eventualmente era ruim e ele o deixava como uma saia muito curta, às vezes uma fralda e coisas de bebê. Todos achavam que era engraçado, mas era realmente terrível. Acho que uma das coisas mais confusas era que os professores estavam quase entrando nela, como se eles não fizessem nada a respeito disso, apenas se inclinavam para isso. Quando eu estava no ensino médio, alguns garotos encheram o chile de nosso professor de ciências da família e do consumidor com pílulas para dormir. Tenho quase certeza que alguém disse para ela nunca ter comido, mas isso poderia ter acabado muito mal. Eu tinha este professor cujo hálito era horrível, como se alguém tivesse literalmente cagado na boca dela de uma maneira horrível. De qualquer forma,
Esta criança deixou uma grande garrafa de colutório em sua mesa quando ela não estava olhando um dia. A turma inteira estava rindo. Então ela se virou e viu. E você podia ver seu tipo de morrer por dentro. Ela passou a explicar à classe, com lágrimas, como ela tinha algum tipo de problema intestinal que estava sofrendo e que percebia que seu hálito era ruim. Então ela se dispensou da aula durante o restante do período. Agora, quando era criança, eu achava isso hilariante até que ela começou a chorar. E como ela foi capaz de continuar nos ensinando monstros depois disso não é algo que eu jamais entenderei. E se tivesse sido minha esposa ou mãe, eu a teria encorajado a desistir. Eu tinha um professor muito querido no ensino médio que tinha algum tipo de aversão intensa ao brilho. Então, é claro que um grupo de crianças da escola decidiu brincar com ela e para comprarem sacos de despejo de purpurina por toda sua sala de aula. O pobre homem realmente caiu no chão e começou a soluçar. Muitas das crianças pensaram que ela estava fazendo isso para ser dramático ou engraçado. Mas era muito claro, especialmente em retrospectiva, que ela estava tendo um ataque de pânico total. Espero que essas crianças tenham aprendido algo com isso. Meu professor de história britânico da 10ª série manteria literalmente as persianas de sua sala de aula fechadas o tempo todo porque ele estava preocupado com os franco-atiradores. Ele também era muito dramático na forma como discutia as batalhas da história britânica. Então sempre pensamos que era uma brincadeira de corrida. Até mesmo os irmãos mais velhos confirmaram que ele tinha mantido isso por anos. Bem, uma vez um grupo de crianças decidiu se meter continuamente com ela abrindo as cortinas até o topo. E o olhar de horror em seu rosto quando isso acontecia fazia parecer que seu medo era realismo. Grande professor, um cara esquisito. Tivemos um professor no ensino médio que serviu em uma guerra. Não me lembro qual guerra, mas ele viu algum combate e isso o havia afetado. Alguns de nossos colegas mais malvados achavam hilário trazer fogos de artifício para a escola, como os que se jogam no chão para fazer um som de arrebentar. Cada vez que aquele pobre homem se virava, eles começavam a jogar aqueles fogos de artifício porque às vezes, nem sempre, mas às vezes ela ia quase que totalmente flashback e se escondia, quase chorando debaixo de sua mesa de fogo inimigo. Alguns de nossos colegas, inclusive os que o faziam, achavam hilário e ninguém os enfrentaria, pois aqueles garotos eram o verdadeiro mal que o machucaria seriamente se você os atravessasse. O diretor não fez realmente nada a respeito, a não ser exortar o professor a se aposentar. Foi doloroso assistir. Não no colegial, mas no primário. Uma vez que descobrimos que ela não teria aula se enchêssemos a classe com o pó, batendo nas borrachas umas nas outras, ela teria que se mexer, ela teria crise todos os dias. Ficamos tristes. Todos realmente gostaram dela. Eu nunca achei engraçado, mas muitos colegas de classe acharam. Havia uma criança que gozava com uma garota esquisita para os dois pais que faleceram em um acidente de carro. Muita gente riu e eu ainda penso nisso 16 anos depois. Uma colega de classe ganhou uma nova bicicleta legal. Por alguma razão esta outra colega de classe não estava bem com isso. Então Ellie jogou sua nova bicicleta no bosque e manchou coco de cachorro por toda parte. Ellie foi praticamente descoberta por fazer isso logo no dia seguinte. As crianças são apenas as piores pessoas do mundo. Assim, quando eu estava na 7ª série, um colega meu costumava dizer a todos que Ellie tinha um momento íntimo com seu primo mais novo. Ninguém costumava acreditar nele e achava que era engraçado, mas ele costumava dizer que Ellie realmente o fazia. Agora, depois que terminamos o ensino médio, eu o conheci e tentei provocá-lo sobre isso na frente de alguns outros colegas de classe. Pensei que todos iriam rir, mas todos eles se tornaram sérios e aparentemente ele estava dizendo a verdade. Lembro-me de ter o que se chamava o teste homem-orato. Basicamente, os homens pegavam um desses grandes apagadores cor-de-rosa e começavam a trabalhar em seus braços e aquele que durava mais tempo era o verdadeiro homem. Muitos braços ensanguentados e com crostas ao redor da escola. Não tenho vergonha de dizer que eu era um rato porque nunca participei. Havia muitos outros casos que variavam de questionáveis a totalmente perigosos. Foguetes de garrafas sendo lançados pelo corredor, enchendo jarros de leite com acetileno e acendendo-os com uma tocha, danificando o novíssimo ônibus escolar com um tiro colocado, etc. Tivemos uma professora de matemática que era indiana que chamaremos de Senhora K, que, em retrospectiva, foi a mulher mais doce de todos os tempos. Ela tinha um sotaque espesso, e como idiotas do ensino médio em uma área do interior da Pennsylvania, zombávamos dela incessantemente. Bem,
Ela esteve fora por uma semana e tivemos uma professora substituta que era jovem e cheia de otimismo. Um dia, totalmente descoordenado, um aluno começou a chorar durante a aula. O professor substituto perguntou por que ela estava chorando, e o aluno apenas balançou a cabeça e não respondeu. O professor substituto perguntou novamente, e outro colega de classe começou a chorar e balançou a cabeça. Agora o professor substituto estava ficando alarmado, e perguntou à classe o que estava acontecendo. Parafraseando, um amigo meu respondeu, não podemos dizer ou vamos ter problemas. O professor substituto veio até ela, ajoelhou-se, e disse com total sinceridade: tudo bem. Você pode me dizer, bem, a senhora K fica em sua mesa e tira como uma stripper e nos faz dizer que ela é linda. Os olhos dos professores substitutos ficaram enormes, e ela corre para pegar o diretor. Toda a classe começa uma mistura de choro para mantê-la em movimento e risos. Reconhecidamente era difícil provocar qual era qual. A diretora entra gritando conosco. A polícia foi chamada e teve que questionar alguns de nós. E então a senhora K volta para a aula na semana seguinte parecendo mortificada. Doloroso de lembrar, ela foi uma professora muito gentil e me ensinou muita coisa. Quando terminei o ensino médio, voltei e pedi desculpas, e ela riu dizendo que éramos uma de suas melhores aulas que ela já ensinou com sabedoria comportamental. No ensino médio, um dos alunos estava tendo um caso com o vice-diretor. O boato é que, no dia em que ela completou 18 anos, ela serviu sua esposa com os papéis do divórcio e eles se casaram depois que ela se formou. Todos sabiam que este era o segredo mais mal guardado da escola. Nada aconteceu com ela. Acredito que ambos se mudaram para outro lado do país e mais tarde se divorciaram. Parece que ela ficou velha demais para ela. Todos nós, estudantes burros do ensino médio, achamos que foi engraçado. A administração sabia e não se importava. Seus pais sabiam e não se importavam. E isto foi no início dos anos 2000. Portanto, também não é que fosse realmente aceitável naquela época. Mas definitivamente não estava tudo bem. Tinha um amigo que foi à loja de animais e comprou ratos alimentadores como para-cobras. Ele vai encostar ao lado de um carro com um teto solar aberto ou conversível e jogar o mouse dentro do carro. Ele jogou um rato vivo no carro de alguém a um sinal vermelho. Quando eu estava no colegial, havia um garoto que era um valentão. O garoto não era muito inteligente, tinha excesso de peso, estava do lado pobre, etc. Basicamente um Nelson da vida real dos Simpsons. Um dia, no almoço, um grupo de crianças estava desabafando sobre o Ruffy e outro garoto que era muito duro acabou de estar lá. Um garoto brincando pergunta ao durão quanto dinheiro seria preciso para você esmurrar o Ruffy. Ele dá uma resposta, provavelmente não pensando que não estava indo a lugar algum. Mas uma coisa leva a outra e as crianças começam o que equivale a uma campanha verbal popular GoFundMe, muito antes de GoFundMe ou até mesmo a internet ser uma coisa, lançando o troco de reserva. O objetivo é alcançado. Mas por esta altura, o Ruffy já sabia do que estava acontecendo. O Ruffy é o primeiro a sair da sala de almoço, com um garoto durão e provavelmente outros 40 garotos perseguindo porque querem vê-lo descer. O garoto durão finalmente alcança o Ruffy assim que um professor entra no salão e percebe que algo está acontecendo. Ela tenta ficar entre os dois. O garoto durão apanha e esmurra o Ruffy apenas uma vez, para e deixa o professor acompanhá-lo até o escritório sem objeção. Era comum daqueles programas de TV onde alguém acaba matando o bandido por vingança bem na frente da polícia e se vê e estende suas mãos para ser algemado. O caso clássico dos adolescentes e da mente colmeia. Olhando para trás, o valentão nem era tão ruim assim. Era mais a ameaça de ser espancado do que ele realmente agindo sobre isso. E provavelmente era um pouco um mecanismo de sobrevivência dada a sua situação pessoal. Mas quando se está no colegial, não se tem exatamente essa sabedoria e maturidade. Então a ideia de encontrar uma arma contratada parecia como karma na época. Foi a uma escola técnica de ensino médio. Portanto, uma semana seus acadêmicos, na próxima semana sua escola de comércio e assim por diante. Eu tinha canalização e nosso professor de canalização era um velho veterano veterinário do Vietnã que merece grandes adereços uma vez que encontramos seus registros e o que ele fez. De qualquer forma, ele sofreu uma ferida de estilhaços e precisava de medicação muito forte para isso. No 11º e 12º ano, ele tinha ido embora durante a maior parte do ano letivo. Quando crianças, arrombamos sua mesa e encontramos um adesivo de morfina. Obviamente pensamos que este seria um bom momento para deixar alguém usá-lo. Nós, como adultos que não funcionavam plenamente,
Pensamos que era bom deixar outra pessoa usar um adesivo de morfina projetado para alguém muito mais pesado e com maior resistência a ela. Finalmente percebemos a enormidade do que fizemos quando alguém perguntou ao garoto como ele se sentia e ele disse que sentia seu batimento cardíaco diminuindo. Foi um momento coletivo ONI, um momento em que todos se apressaram para remover o adesivo. Ele viveu e nosso professor substituto, que era um professor de inglês e não um professor de encanamento, não fazia ideia do que havia acontecido. Nós não éramos um grupo inteligente.